Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui um bate-papo muito poderoso. Fala oi, galera. O povo aí, ó. Oi, boa noite. Então, vamos começar agora o bate-papo Waymaker, tá, da nossa série. Você que não conhece, todas as ministrações já estão disponíveis no Facebook, tá? E vamos começar, galera. Seja bem-vindo, tá? O pastor Marcos está operando ali, daqui a pouco ele vai estar aqui conosco, participando desse bate-papo, tá? Contribuindo também. E vamos nós aqui, tá? Vai ser 1 hora, mas vamos imergir dentro deste tema que está aqui atrás, Waymaker, né? Que é o Deus no caminho. Amém? Eu gostaria que cada um se apresentasse aí. Yara. Graça e paz, amados. Vocês não têm noção da saudade que eu tô de vocês. A gente crê que esse tempo é um tempo oportuno de crescimento para nós, de revestimento, verdadeiramente. Mas isso tudo que nós estamos passando vai passar logo. E logo, em breve estaremos juntos novamente. Graça e paz, amados. Nós estamos aqui querendo acolher cada um de vocês e eu tenho certeza que essa palavra vai ser pão do céu para a vida de cada um. E eu espero que vocês estejam prontos para receber o poder do Espírito Santo. Amém? Boa noite, rapaziada. Vocês estão felizes? Aleluia. Quero que vocês peguem esse aviãozinho aí, ó. Todo mundo que está aí, pega esse aviãozinho. Vai enviar para pelo menos 50. todos. Pode ser todos? Todos. Todos. Vai enviar para todos os seguidores aí. Amém? Que hoje a live vai ser poderosa. Olha o time que está aqui. Aleluia. Graças a Deus, amados. Boa noite. Essa noite vai ser poderosa, amém? Então, fique ligado. E eu creio que o Espírito Santo tem muita coisa para falar no seu coração. Amém? Então, pessoal, a gente iniciou, né, aqui uma série chamada Waymaker. Ela está separada em 4 tópicos, né? O primeiro deles, Deus no caminho, né? Deus no caminho, um Deus de milagres, um Deus de promessas e uma luz na escuridão, tá? E vamos debater cada um desses temas. Alguns temas não entramos ainda, mas vamos falar deste Deus. É um Deus que zela por nós, que cuida de nós. Aqui está, né, repetindo, a Yara, Maíra, Guilherme e Felipe, tá? Eles não falaram o nome. Todos fazem parte da liderança do Plenos. Eu sou o Carlos. Estamos à frente há 1 ano do Plenos. E dentro dessa série, eu creio que é uma série oportuna para este tempo, tá? Que estamos vivendo, uma pandemia. E alguns questionamentos vamos responder. Deus ainda se manifesta neste tempo? Existe milagre no tempo de crise? E todas as questões vamos responder. Cada um vai contribuir de alguma forma, tá? Fique livre, cara. A gente está aqui para trocar uma ideia. E gostaria que a Yara falasse um pouco o que ela tem para contribuir já. Bom, gente, essa série é uma série tremenda. Quem está acompanhando, tenho certeza que foi impactado com alguma das mensagens. Com todas, acredito. Veio o Tiagão, no princípio, falando muito forte ao nosso coração. O Felipe depois contribuindo. E hoje a gente está aqui nesse bate-papo. E essa série continua. Porque a gente crê que o deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar de permanência. E esse deserto, a gente escolhe no que ele vai contribuir para a nossa vida. E hoje eu quero falar para vocês que o deserto, ele é um lugar de revestimento de poder. E é esse o aspecto que você tem que priorizar na sua vida hoje. Não sei qual é a situação que você está passando. Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade ou situação que nos leva a um lugar de luta, de batalha. Mas a gente pode escolher o que a gente vai extrair dali. Então, o deserto ele pode ser esse lugar de revestimento, de poder. Nós devemos estar o tempo todo na presença de Deus. É o aspecto principal. Amém. E esse lugar que nós estamos, ele vai nos conduzir ao lugar da vitória, onde a vitória ela já é feita já. Aleluia. Jesus já fez tudo por nós. Aqui na terra, tudo depende de você. Tudo depende de nós. Tudo que ele poderia fazer, ele já fez por nós. Então, esse lugar
que a gente deve estar na presença do Senhor. Ele vai nos conduzir para esse lugar onde a vitória já é garantida. Se nós mantivermos sempre nesse lugar, revestidos do Espírito Santo, consequentemente, nós chegaremos longe. A vitória já está garantida. Amém? Nós, a partir desse momento, na presença do Senhor, os milagres vão acontecer. Eu tenho certeza que os sinais e maravilhas vão chegar até você. Vai nos acompanhar. Sabe por quê? Porque estando na presença de Deus, é uma oportunidade que a gente dá de Deus agir através de nós. Eu quero ler com vocês Lucas 4:1, só contextualizando. Anteriormente, em Lucas, Jesus vai para o Jordão para ser batizado por João Batista. E lá em Lucas 4:1, vem dizendo: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Tem algumas versões, por exemplo, na NVI, ele vai falar que ele foi levado pelo Espírito. Já na NVT, ele fala que foi conduzido pelo Espírito. Então, vamos ficar com essa NVI. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Só que tem um aspecto aqui muito interessante, que fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele foi levado ao deserto. Então, a partir desse momento, a gente já sabe que a vitória já estava garantida, porque o Espírito estava nele. Então, agora, eu quero te falar que lá nesse tempo, se você for ler um pouquinho mais para frente, os outros versículos, Jesus passou todo tipo de provação, todo tipo de privação humana ele passou nesses momentos. Lá ele ficou sem comida, ele ficou sem água, todos os tipos de provação ele passou, só que o Espírito estava com ele. Amém. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Em que você se difere de Jesus nesse momento? O Espírito está em você? Então a vitória já é garantida, não é? Yes. Amém. Então, Aleluia. O Espírito já estava com Jesus. Então a vitória já era garantida. Depois que ele saiu do deserto, Jesus sofreu uma perseguição enorme, que eu acho difícil um ser humano ter passado pelo que Jesus passou. Ele sofreu todo tipo de perseguição. Sim. Nesse momento. Só que o que sustentou Jesus a todo momento? Foi o poder de Deus, foi o poder do alto que ele recebeu nesse deserto. Ele extraiu o melhor do deserto. E nós podemos ver que a todo momento Satanás vem afrontar Jesus. Vem falar coisas para Jesus no deserto. E Jesus tinha uma espada a qual ele se defendia, a qual ele batalhava. Você sabe qual é essa espada? Era a palavra. A todo momento, se você for ler, lá em Lucas, ele fala assim, Satanás vem colocar dúvidas. E ele vem mesmo na nossa mente humana, na nossa psique, ele vem colocar dúvidas sobre a sua identidade. Se és filho de Deus, se és. Olha o se aí, ele vem colocar dúvidas no nosso coração, na nossa mente, que acaba se tornando verdade para nós. Só que Jesus, ele tem uma espada com que ele batalha, que é a palavra do Senhor. A todo momento, como que Jesus responde para ele? Está escrito. Metralha Satanás. Está escrito. Aleluia. Está escrito. A todo momento. Então é a palavra. É a palavra que define quem você é. É por isso que é tão importante nós termos a palavra dentro de nós, enraizadas dentro de nós. Amém. Porque quando a situação difícil vier, quando o momento de deserto vier, e ele vai chegar, porque a palavra diz que vai chegar, esses momentos de dificuldade. Quando esse momento chegar, o Espírito que habita dentro de você, que fala lá no comecinho de Lucas, não é? Que o Espírito estava com Jesus, o mesmo Espírito que está em você. Quando esse momento chegar, o Espírito vai mexer a palavra dentro de você. Sabe para quê? Para nos lembrar do que Ele já fez e do que Ele ainda fará por nós. Amém. E aí então, você vai se lembrar de tudo isso. Agora, quando a gente não lê a palavra, quando a gente não está arraizado, quando nós não estamos com as raízes fincadas no ribeiro, de que a gente vai lembrar?
Eu até estava comentando com a Maíra que é igual numa prova da faculdade. Como que você não estuda, você não leu, e você chega lá na hora e vai pedir para Jesus, para você tirar uma nota boa? De que o Espírito vai te lembrar se você nem leu a matéria, você nem abriu um livro? Sim. Não tem como ele te ajudar. Assim também é na nossa vida. Amém. Do que o Espírito vai te lembrar se você não está arraizado? Então, nós vemos lá em Lucas, continuando no mesmo capítulo, no capítulo 14, no capítulo 4, no versículo 14, a gente vê o resultado dessa vitória. O que Jesus extraiu desse deserto? Nós podemos ler lá assim, ó. Regressou Jesus para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Bom, Então aí a gente vê que o Espírito estava com Jesus e a fama dele correu. Quando você está cheio do Espírito, cheio desse poder e dessa graça abundante dentro de você, você pode ter certeza que nunca nada mais vai terminar em você. amém. As pessoas, depois desse, você pode perceber que a partir desse versículo, tudo muda. Jesus sai dali de uma forma diferente. Ele sai desse deserto de uma forma diferente, revestido com mais poder. Amém. E a partir daí, as pessoas começaram a seguir Jesus. Começaram a querer ouvir o que ele tinha para falar, o que ele tinha para dizer, o que ele tinha para fazer. Então, quando você se reveste desse poder, desse Espírito poderoso, nada mais vai parar em você. Pessoas serão alcançadas, vidas serão salvas. Amém. E eu quero deixar agora para você ter dentro de você a sua fé. Mas não uma fé mental, sentimental, né? Uma fé que parte do seu coração. Não uma fé que busque ver evidências, que busque ver a mente dando um significado para aquilo. Porque a majestade de Deus é tão maior do que a nossa humanidade, não é mesmo? Amém. Então, guarde a fé. Se revista desse poder que vem do alto. Se revista desse poder que já está dentro de você. Leia a palavra do Senhor. Ali está todas as respostas que você precisa. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Sim. Às vezes nós colocamos um não, colocamos um talvez, colocamos um mais tarde. Ah, Deus quer que isso aconteça mais tarde. Ah, Deus não quer que isso aconteça nesse momento. Mas será que é isso que a palavra diz para nós? Amém. Não, não é. De Deus você tem o sim e o amém, não é? Usando o nome de Jesus, você tem tudo. Só que nós queremos colocar na nossa humanidade o Senhor. Nós queremos justificar por que uma oração deu errado, por que uma oração não funciona. Sim. Sendo que nós não estamos na palavra, vivendo a palavra, arraigados na palavra. Guarde a sua fé, se revista do poder do Espírito. Amém? Nós temos pouco tempo, então vou ter que passar para a Maíra. Isso que eu ia falar. Vamos lá. Então, amados, é muito interessante isso que a Yara falou. Porque não só numa prova, mas em todas as provações da nossa vida, às vezes a gente quer dar uma desculpa. Mas a desculpa está em não ter, se baseado na ferramenta. Não ter se baseado na palavra. Porque a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz para todas as coisas. Yes. Então, se ela é viva e eficaz, não tem um não e não tem um sim. Tem a nossa emoção que está partindo primeiro do que aquilo que o Senhor designou. Não é, Yara? E aí eu fico me perguntando se Ele nos deu todas as coisas, que foi por meio de Cristo Jesus. Ele designou que doença nenhuma pode nos alcançar, porque Satanás não tem liberdade para isso. Ele designou que sobre a terra nós devemos dominar, sobre todas as coisas, são todas as coisas. Não é uma meia coisa de cá e nem uma meia de lá, mas a nossa emoção tem partido primeiro. Mas por quê? Porque a gente não tem voltado o coração para Deus. Porque quando o nosso coração está voltado a Ele, Yara, não tem essa meia parte. Porque o Espírito Santo vive em mim, mas eu preciso deixar que Ele atue.
Eu preciso, de fato, fazer com que essa palavra seja viva e eficaz, porque eu creio no Espírito e no poder que está sobre a minha vida por meio dele. Amém. E para operar isso, eu preciso dizer um sim. Eu preciso crer em cada uma daquelas palavras que são mandamentos. Não é só os 10 mandamentos que estão ali descritos, né? Que foi numa época onde era para seguir uma lei. E sim todos, né? E aí eu me pergunto, se a gente tem visto... Queria que vocês abrissem comigo, lá em Isaías 26:3, que fala assim, né? Basicamente ele diz assim: pois aquele que mantém os olhos fixos em mim terá paz no coração. E aí esse versículo tem falado muito forte ao meu coração, porque a gente tem visto pessoas desesperadas por uma circunstância que de fato tem que se ter um cuidado, que de fato merece com que a gente saia de casa e tenha os cuidados que a saúde pede para que a gente tenha. Mas a gente tem se esquecido sobre isso. Mantenha o seu coração em paz, porque os seus olhos estão fixos em mim. E os olhos fixos em mim é na palavra, em tudo aquilo que ele descreveu, em tudo aquilo que ele nos deu. Né? Nós estamos chegando aí perto, né, da Páscoa. Amanhã a gente comemora assim, a ressurreição de Cristo. Né, que morreu e viveu por nós, ressurgiu, né, de tudo aquilo que ele pegou na cruz, que é a doença, a enfermidade, a pobreza, ele deu para você de presente e falou: agora só viva, creia em mim, fica com os olhos fixos e permanentes. E o que a gente faz? A gente acorda, tem visto no noticiário, se entristece o coração e esquece. Mantenha os olhos fixos em mim, mantenha a paz no seu coração, porque eu sou contigo. E ele é comigo, com você, em todos os dias da sua vida. E isso não vai mudar porque existe uma pandemia, isso não vai mudar porque faltou algo na sua casa hoje, ou porque tem ainda pessoas ficando perto de você desempregadas e com medo de sair às ruas. Ele vai continuar agindo no meio do caos, porque ele é um Deus de abundância de vida em todas as circunstâncias, né? E aí eu queria comentar um pouquinho com vocês também um outro versículo que Deus tem me chamado muita atenção para ele, que é João 16:33, que fala: aquele que venceu o mundo nos dá a paz que nele está, né? Basicamente ele está dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi Cristo Jesus por nós. E ele passou por todas as aflições que a Yara citou ali. E eu tenho certeza que ele carregou cada uma delas para que eu e você pudéssemos ser felizes e acordar todos os dias crendo na palavra dele, que o amanhã será diferente, sabe? E aí, por isso, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Guarde, mantenha, guarde a sua fé, porque a fé está, né, nas coisas que não se podem ver. Declara sobre a sua casa, sobre a enfermidade, sobre a sua família, que mal algum te sucederá, porque Amém. Cristo é contigo. Aleluia. E aí eu queria que você se lembrasse dela com muito, mas assim, muito amor. Aquele mesmo amor que Cristo derramou na cruz por mim e por você. Mantenha os olhos fixos nele, que eu tenho certeza que isso tudo vai passar. E quando passar, você vai entender que de fato o fardo dele é mais leve. Amém? Glória a Deus. Fala, Gui. E galera, e que as meninas falou que foi muito poderoso, muito importante. A Yara e a Maíra, ela falou sobre a lei do Senhor, né? Falou sobre a gente meditar na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor. E a gente vai ver que em Salmos, capítulo 1, né? O salmista vem falando que bem-aventurado aquele que não senta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, né? Mas sua plena satisfação está na lei do Senhor, né? E nela medita noite e dia. E é importantíssimo isso que elas falou, porque na verdade a nossa esperança não está às vezes em uma pessoa. A nossa esperança está em Cristo, nessa palavra, e essa é a palavra de Deus. Amém? Só que aí eu estava parando para analisar hoje algo, Carlos, Yara, Maíra, Felipe, que hoje, como que seria agora em 2020 anos atrás? Né, Jesus morreu numa cruz,
E, no caso, a ressurreição seria amanhã, depois de 3 dias. Eu acho que as pessoas elas estavam ali analisando, onde estaria a esperança delas? Então, a gente tem, às vezes, a gente não para analisar o momento ao qual nós estamos passando, que a gente está passando por esse momento do coronavírus, e a gente vê, né, a situação, a gente vê que a gente foi 30 dias aí do comércio fechado, onde muitas pessoas aí tiveram essa doença, né, teve muitas mortes, só que, por incrível que pareça, ainda assim muitas pessoas ainda não confiam, né, que Jesus ele é o único que pode mudar essa situação, mudar essa realidade. E nessa análise que eu fiz, Carlos, em casa, né, que Sim. nesse momento, né, antes de 3 dias, né, ou depois que Jesus morreu, as pessoas estavam numa situação que talvez sem esperança, né? Onde estava a esperança delas? E só que Jesus me trouxe uma palavra, cara, que antes dele morrer numa cruz, né, e ressuscitar, ele disse para os discípulos, né, falou assim, ó, em 3 dias eu vou erguer o templo, eu vou destruir o templo, mas em 3 dias ele vai se erguer de novo, entende? Então a gente está passando por essa situação e é uma situação difícil, né, a qual nós temos passado, mas eu posso dizer para vocês com total certeza que Jesus ele está reestruturando o Brasil. Aleluia. Jesus ele está reestruturando o mundo, está reestruturando sua família, sabe? Eu sei que às vezes você tem passado por momentos difíceis, né? Às vezes até em casa, mas eu vi uma publicação de uma pessoa que ela falou assim, a gente levantou os sapatos, nos descende e o corona nos levou para casa. Mas talvez é isso que Jesus quer. Por quê? Porque lá é o primeiro lugar, lá é a nossa Jerusalém, sabe? Lá é a nossa casa. A gente precisa ser revestido primeiro dentro da nossa família, entende? Exatamente. E, na verdade, nós somos evangelistas, claro. Mas ser evangelista não é eu pregar lá fora. Não, é eu levar o evangelho é eterno. Entende? Então eu preciso levar o evangelho para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa, para o meu marido. Então é sempre assim. E continuando um pouco do que a Yara falou, né? Ela falou sobre a fé, né? E isso me deu lembrei de um capítulo aqui na Bíblia que é Efésios 6, né? Que fala muito sobre as armaduras, né, de Deus, para a gente se revestir das armaduras de Deus. E uma dessas armaduras é o escudo, né? A gente precisa se revestir desse escudo, né? A gente precisa ter uma fé inabalável, sabe? As pessoas no deserto, elas não tiveram fé, por isso que elas demoraram a chegar, entende? Mas José teve fé, por isso ele chegou. Abraão teve fé, por isso ele foi chamado o pai da fé. Amém? Então eu quero que você nesse dia, você repense, reveja os seus conceitos, né? Medita na palavra do Senhor e se revista. Amém? Amém. Profeta. Amém, graças e paz. A Bíblia diz em Isaías 53:4, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Sabe, muitas das vezes o pecado é uma doença no coração do homem. Sabe, às vezes andamos, e às vezes certamente no meio do caminho erramos com Deus. E Deus não está interessado no quanto você erra, porque acertou por você, foi Cristo. Cristo morreu por nós há mais de 2.000 anos atrás. Então, se for pegar nessa data, nesse calendário, quase há mais de 2.000 anos atrás, Cristo morreu por nós. Então, a Bíblia diz, e a Bíblia é bem clara, que sobre si Ele levou as nossas enfermidades. Isso. Sabe, revestimos do poder do Espírito agora para avançar. Sabe, o Espírito Santo ele está dentro de nós, clamando Abba Pai. E dentro de nós, quando nós estamos com a nossa família, quando estamos com os nossos familiares, o Abba Pai está gritando dentro de nós com uma voz que fala sobre a sua casa: eu sou o seu pai. Sabe, sobre a sua casa, Deus está pondo uma proteção nesses dias de hoje. Você não vai pegar coronavírus ou alguma coisa assim, porque sobre ele já foi levado. Sabe, a cruz nos mostra o quanto Deus nos amou.
Sabe, Deus deu o seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, aquele que dá a vida eterna, mas não é dar a vida eterna, é aquele que é a vida eterna, e a vida eterna é Jesus. Sabe, em Mateus 8, no sermão, em Mateus 7, o finalzinho de Mateus 7, Jesus, no começo de Mateus 5, Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte. Então ele começa a ensinar o Sermão do Monte, e no finalzinho do Sermão do Monte, passa para o 8, ele cura alguém. Então, mas Felipe, como assim? Isso quer dizer que o leproso, ele era curado. Ele foi curado. E a Bíblia diz em Mateus 8, que fala assim, ó. Jesus estendeu a mão. Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu Jesus. Seja curado. Sabe, o que me chamou a atenção é que Jesus não quer, sabe, se você estiver com coronavírus e você falar, meu Deus, se você estiver com alguma enfermidade, com alguma doença, com alguma coisa que atrapalha a sua vida, que atrapalha o seu emocional, Jesus tem uma palavra, e essa palavra é a mesma que ele falou para o leproso, é a palavra, ei, você é curado. Sabe, somos curados porque Jesus nos amou. Sabe, somos curados, somos revestidos desse poder, igual a Yara estava falando, porque Jesus nos amou, recebemos o espírito não de covardia, mas recebemos um espírito de mansidão, domínio próprio. Sabe, os apóstolos, depois que eles acabaram de sofrer uma grande tribulação nas várias cidades que eles passaram para pregar o evangelho, sabe o que aconteceu? Paulo e João estavam pregando o evangelho para frente do sinédrio e para frente das pessoas. Então João e Pedro, eles estavam pregando o evangelho quando eles foram presos. Sabe? Então, quando eles saíram, a Bíblia diz que eles começaram a correr e gritar e pular de alegria. E eu falei, meu Deus, cara, eles estavam sabendo o que era sofrer por Jesus. Sabe, eu quero falar que nesse tempo nós precisamos sofrer por Jesus. Sabe, carregar algo de fato, entende? Porque, deixa eu falar algo para a sua vida. Jesus te ama. E você está vendo essa live, você deve estar perguntando, mas alguém está vendo, e em nome de Jesus, seja curado. Que o Espírito Santo sopra agora sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém? E eu vou passar agora a palavrinha para o Carlos. Amém, fica livre, amados. Amém. Daqui a pouco vamos abrir para as perguntas, quem quiser, amém? E eu queria só extrair um pensamento que eu vi hoje. Não sei de quem foi, cara, Marçal. Ele falou assim que todo mundo está no barco. Não, o comentário foi: todo mundo está no barco. E ele disse: está errado. Cada um no seu barco. Sim. Todos estamos enfrentando uma tempestade. Agora, a maneira que você vai enfrentar a tempestade, aí está a condição. Tem gente dessa tempestade, está naqueles transatlânticos. Tem gente que está de canoa. Verdade. Tem gente que está com a prancha de surf enfrentando essa tempestade. Quem é você nessa tempestade? É isso. Eu acho muito interessante que Deus, quando criou tudo, Ele estabeleceu todos os limites. Ele criou uma estrutura para que hoje eu e você pudesse viver. Ele criou tudo do nada. E o nada era o caos. É isso. Então, amados, você que tem o Espírito Santo dentro, você que é guiado pelo Espírito, dentro de você há um poder criativo para criar. Dentro de você há um poder criativo para converter tudo isso que você está vivendo em bonança, para que você viva plenamente aquilo que a palavra diz a seu respeito. Porque é muito fácil vir num culto onde está tudo preparado, cara. O louvor prepara você, a palavra te fortalece, e a segunda-feira, como que você é? Talvez o que você está vivendo são segundas-feiras. É isso.
Talvez o que você está vivendo são dias terríveis. Mas eu quero te falar, Deus está no caminho. Sim. O Waymaker é isso. Deus está no caminho. Quando os discípulos atravessou, né, o mar, quem estava no barco dormindo? Descansando? Jesus. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. E quando ele acordou, eu falo grilado, nervoso, ele fala: cadê a autoridade de vocês? E Jesus está perguntando isso para nós, para a sua igreja, para a sua noiva. Cadê a sua autoridade? É chegar no momento que você vai reunir com sua família, você vai declarar que as contas serão pagas, que a doença não vai chegar na sua casa. É isso. É chegar num tempo de autoridade para a sua vida. Talvez algo que você nunca teve na sua vida. Sim. Talvez algo que você veio de um sistema, eu não falo para todos, amém? Amém. Mas eu falo, às vezes a gente segue o piloto automático. Sim. Deixa qualquer um guiar o nosso barco. Toma o controle do seu barco. Você é um ser espiritual. Você é aquela pessoa que é guiada nada mais por próprio Deus. Sim. Ele é sua bússola, Ele é sua estrela, Ele é o alfa e Ele também é o ômega. Aleluia. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias. Por que ele falou isso? A ênfase está, porque ele saberia que viria dias cruéis, igual esse. Sim. Mas eu quero te falar que isso nem se compara. Com que há de ver. Amém? Eu quero não te amedrontar, mas te preparar. E eu quero te alertar que a palavra de Deus é não é só válvula de escape, é sua estrutura. É ela que vai te guiar. Ela é a verdade. Ela é a própria palavra de Deus para sua vida. Amém? Amém. Isso é interessante que o Carlos falou, né? Porque o momento do deserto é para nos preparar, sim. Porque assim como Jesus enviou os discípulos, Ele nos envia. Ele fala, assim como eu vos enviei, eu vos envio. Ou seja, somos todos nós, né? E se profetizar, como a palavra diz que todos podem profetizar e trazer à existência aquilo que ainda não aconteceu, eu ainda quero dizer que é uma janela do céu que o milagre se abra para acontecer novamente. Amém. É como se fosse uma janelinha. Quando eu começo a profetizar, quando eu começo a declarar aquilo que a palavra diz que eu posso, e que de fato eu posso, porque o poder do Espírito Santo está sobre mim, e no nome dele vão acontecer maravilhas, porque se você tem o Espírito Santo de Deus, o poder e maravilhas vai te acompanhar. Não tem como eximar o Espírito Santo de Deus da sua vida sem acontecer algo do sobrenatural. Exatamente. E reativar isso lá na sua casa, talvez vai ser um momento mais difícil. Por quê? Porque lá você vai encontrar resistência. Aqui você não vai encontrar resistência. Aqui todos creem na mesma palavra viva e eficaz. Mesmo mal pensar. Exato. E aí eu te pergunto, você vai continuar focando naquilo que Deus na sua cabeça não está fazendo ou naquilo que Ele já fez ontem? O que Ele está fazendo hoje? Porque mesmo que você acredite que Ele não está fazendo, Ele está agindo. Amém. Porque tudo tem o curso natural que deve acontecer. É permissão dele que todas as coisas aconteçam, né? E esse preparo que você está falando é porque Deus ele nos diz que a palavra fala, ela vai se cumprir, que coisas vão acontecer, que você vai falar assim, eu vou pedir para morrer e não vai ter como. Isso não é ter medo, é saber que elas vão chegar, mas ainda assim, né? Viver é Cristo e morrer é o quê? Lucro. E se você tiver essa palavra firme no seu coração, não é que é lucro de algo que vai te trazer um financeiro, né? Porque tantas pessoas falam assim, mas eu quero que Jesus volte por conta da aflição. Mas Isso. você tem a arma para poder vencer. E a arma é a palavra de Deus, é declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, o poder que foi Ele que te deu. E Ele fala hoje para você levantar, é uma oportunidade que você tem de poder glorificar o nome dEle. Uau. E vai ser no meio do caos, não vai ser no meio das florzinhas, não é? Então, assim, que agora se levante pessoas disponíveis a lutar pela sua casa, pela sua família. E não segurar a pranchinha lá do surf, porque ela de fato vai afundar, não vai ter como. Porque você Tem também está confiando na pranchinha. Eu imaginei já viu aqueles barcos cargueiros? Sim. Quem já viu no YouTube aí? Depois pesquisa aí, no alto mar.
cara, eles enfrentam tempestades terríveis. Furacão. No olho do furacão, aquilo lá. Gente, vai virar. E não vira. Porque é preparado. Assim é você, meu irmão. Assim é o crente, tem que ser. Amém? Então, eu tenho aquela passagem em Marcos que me deixou muito pensativa. Eu meditei sobre esse versículo várias vezes, que é quando os discípulos estão dentro do barco e Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles ficam com medo. É como também esse outro versículo, que Jesus estava dormindo no barco. E eles não exerceram o poder que eles tinham. Se eles ficaram com medo, verdadeiramente eles não conheciam quem eles estavam seguindo tanto tempo para ficar com esse medo. E muitas vezes nós nos pegamos nesse medo. E o medo, eu li a respeito esses dias, que um exemplo de fé também. Só que é uma fé reversa. É uma fé no diabo. Exatamente isso. Se você tem medo, você tem fé no diabo. Porque se Jesus já deixou... Nossa, ele deixou um legado para a gente. Quando a gente vai ministrar para alguém, a gente costuma falar, você vai ser salvo. Sim, a gente é salvo. Só que aí a gente capenga na nossa vida. A gente está numa prancha, enquanto a gente podia estar num transatlântico, usando o nome de Jesus. Que ele nos autorizou a usar. Nos deu a autoridade para usar esse nome. Então, hoje eu escolhi usar o nome de Jesus. Embora as circunstâncias apareçam, eu reconheço quem está vindo andando sobre as águas para me socorrer naquele barquinho, naquela canoa. Eu sei quem está dormindo. Aleluia. Tem uma árvore que eu acho ela super interessante. É uma árvore da Amazônia, só que nossa, tem um monte dessas árvores aqui em Uberlândia. Ela chama-se bipiruna. É uma árvore muito interessante. Ela é muito bonita, ela é grandona. Só que na época da seca, quando é a chuva, ela é uma árvore normal. Quando é a seca, todas as folhas dela caem. O Espírito Santo, eu levando a Manu para a escola, me levou a prestar atenção nessa árvore. Todas as folhas caíram da árvore. Eu pensei, nossa, uma árvore tão grande vai morrer. Só que depois, em meio à seca de setembro, a árvore ressurgiu. Cheia de folha e cheia de flor, umas florzinhas amarelas. Você já deve ter visto, mas Getúlio Vargas tem um monte. Cheia de flor. Sabe o que é interessante? É que ela não floriu no tempo da chuva. Ela floriu no tempo da seca. Então é você que escolhe usar o nome de Jesus. Como eu disse anteriormente, ele já fez tudo. Você tem dele o sim e o amém. Só que é você que escolhe se você vai usar ou não. Deus espera uma resposta nossa. É isso que ele está esperando. Uma vida na palavra. Não uma justificativa. Por que a oração não deu certo? Ele espera um conserto nosso. Esse tempo é um tempo oportuno para a gente aparar as arestas, para a gente arrumar as gavetas que estão bagunçadas. É o tempo oportuno, é um tempo de revestimento de poder. É um tempo de oração. Gente, eu nunca li tanto livro quanto eu já li nesses dias. Eu já estou iniciando meu 4º livro. Você escolhe o que você vai fazer com esse deserto. Você é que escolhe. Ele já fez tudo por você. Amém. Às vezes é como o Carlos falou, a gente fica vivendo só a segunda-feira. E agora é o tempo oportuno para a gente ver onde a gente está errando e onde a gente está acertando. Porque agora não tem esse ambiente aqui preparado. Tudo converge. Tem um ventilador, é fresquinho, a cadeira é boa, a palavra é agradável, tem os irmãos. Agora é o tempo da gente ver onde a gente está errando e onde a gente está acertando. É o tempo da gente reconhecer quem está andando sobre as águas para vir ao nosso encontro. Amém. Felipe. Amém. Tem uma passagem na Bíblia que fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter aflições. Sempre vai vir uma aflição, sempre vai vir uma tempestade e tudo mais. Mas só que Jesus está nos falando para nós ter bom ânimo. É o bom ânimo, é carregar com o ânimo de Jesus, não com a aflição. Eu costumo dizer que a aflição ela é 5% e o bom ânimo ela é 10%. Eu tenho que estar acima da aflição, com o bom ânimo de Jesus. Amém. Igual o que o Carlos falou aí.
a respeito de Jesus mesmo estar no barco e os discípulos, ele dormindo sabe, é porque quando tudo de fora está um caos, é porque de dentro está uma de boa. Quando tudo está um caos, por dentro tem uma voz do Pai dizendo, eu estou contigo. Então naquela hora no deserto, naquela hora no barco, no meio da tempestade, eu creio que Jesus estava dormindo, mas havia uma confirmação de Deus falando, eu estou contigo. E isso Deus já confirmou no nosso coração, que Ele está conosco, independente das circunstâncias, independente, Deus está conosco, levando nós à terra de Canaã. Amém? Então, nesse tempo, é tempo de a gente guardar o nosso coração, igual o pastor costuma dizer, existe um versículo, guarde seu coração, porque dele procedem palavras de vida. Então, sabe, é tempo de nós guardar o nosso coração em Deus e saber que Deus é bom e confiar nele, sabe? Quando a gente confia em Deus, a gente está pondo toda a nossa esperança nele de fato, e ele é a esperança que nunca morre. As pessoas costumam dizer, a esperança é a última que morre, mas a única esperança que continua viva é Jesus. Amém. Então, que nós podemos andar, sabe, debaixo dessa esperança, debaixo desse bom ânimo, debaixo de fé, debaixo desse revestimento, porque quando nós saímos para a colheita, vai ser grande. Sabe, quando Jesus em João 4 fala a respeito da colheita, ele não está falando somente a colheita de almas, mas a colheita de tudo aquilo que nós estamos plantando. Então, talvez nessa quarentena é tempo de plantar, cara. É tempo de plantar e talvez algumas plantações elas vão correrem rápidas. Às vezes acabou essa quarentena, alguém já está colhendo os frutos. Mas tem frutos que é para colher agora e tem frutos que é para colher daqui 10 anos. Isso é igual investimento numa conta de dinheiro. Você põe o recurso e daqui 10 anos você multiplicou. Então, agora é tempo da plantação, é tempo da gente plantar na palavra, é tempo da gente ler. Igual ela falou que leu 4 livros, a Yara. Eu li 2 livros, eu fiquei muito interessante, porque eu nunca tinha lido um livro assim. Eu falei, meu Deus, eu li um livro, peguei um livro desse tamanho, o Guilherme também pegou outro livro com o nosso amigo. E é tempo da gente plantar, é tempo da gente se aprofundar em diversos assuntos, sabe, na palavra de Deus. E é tempo de Deus estar nos moldando, amém? Amém. Amém. É importantíssimo isso que o Felipe falou, né? A graça, né, superabundou sobre o pecado. A gente precisa entender isso, que a esperança, ela é a última que morre, né, que todo mundo fala. Só que o nosso contexto é diferente, né? A esperança nunca morreu, né? E aí vive. E aí a Yara falou algo aqui, né, sobre o tempo, né? Que vai existir um tempo. Ela falou sobre as estações, né? Ela falou sobre a árvore. E isso me trouxe aqui um insight, que é o quê? Às vezes a gente quer dar fruto num tempo inoportuno. Porém, presta atenção, Yara, a árvore que você viu numa época, ela não tinha dado fruto, né? Mas depois que você viu, ela tinha dado fruto, num tempo que nem era. Mas qual é o propósito da árvore? Dar fruto. Deus, Ele criou as plantas para dar fruto, para produzir. Produza segundo a sua espécie. Entende? Então, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente vai passar por algumas estações. Às vezes o Felipe está passando por uma estação. Aí isso aqui vai de que o encontro que o Carlos falou sobre o barco. Às vezes cada um está em um barco. Às vezes o Felipe está numa estação, eu estou numa estação, a Maíra em outra, a Yara em outra, e Carlos em outra, o pastor Marcos em outra. Você às vezes está em alguma outra estação. Então presta atenção, uma coisa que a gente precisa entender, que é importantíssimo. Nesse tempo de quarentena, a gente está passando muito tempo nas redes sociais, né? De fato, com algumas lives. Vendo muitas pessoas aí no Instagram, story, publicação, e eu quero dizer para você, a sua vida, é o que o pastor Marcos sempre fala, não está definida naquilo que você tem. Você está entendendo? A sua vida está definida naquilo que você é. Por quê? Às vezes você vai ver muitas pessoas em casa, mostrando algumas coisas muito boas que ela tem, mostrando o lado bom que ela tem, tá? Mas eu quero dizer para você que você vai produzir o seu fruto na hora certa, amém? Cada um está passando por um tempo, tá? E você vai viver seu tempo, amém? Cada um está vivendo o nosso tempo, tá bom?
entendendo, às vezes, se você estiver passando um tempo ruim, tá? Às vezes, se você estiver passando um tempo que não é, para você não é bom, tá? Vai chegar a estação boa para você, tá? Vai chegar a estação boa. E você vai produzir segundo aquilo que Deus tem definido para você, segundo o propósito dele para a sua vida. Amém? Só voltando a falar um pouco aqui, Carlos, claro, que a gente fugiu um pouco do assunto, né? A gente está falando muito sobre, a gente quer falar agora sobre o caminho no deserto, né? Que o caminho no deserto, que é o caminho com Deus, que a gente está falando aqui. E eu estou estudando Gênesis, né? E eu tive o Espírito Santo falou algumas coisas para mim no meu coração, referente a esse capítulo, né? E eu estava lendo aquela passagem que fala sobre Abel e Caim, né? E a gente vê, Carlos, Yara, Maíra, Felipe, que Abel e Caim, eles estavam no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo lugar. Tá, os dois desempenhavam funções diferentes, mas eles eram filhos dos mesmos pais, mas eles estavam no mesmo lugar. Porém, o coração de um estava distante de Deus. Aí quando Deus pede uma oferta, um vem com uma oferta de fato que é agradável a Deus, e o outro não vem com uma oferta que é agradável a Deus. Então Deus vem e fala assim, ó, peraí, eu vou aceitar a oferta de Abel. Por quê? Porque dele foi com o coração. E a gente vê, aí é importantíssimo isso, que desde Gênesis, Deus está procurando um coração acessível a Ele, ao que Ele quer fazer. Então presta atenção, a gente vê isso com Abel, a gente vê isso com Abraão, a gente vê isso com Noé, a gente vê com Moisés, entre outras pessoas, entre outros profetas e outros apóstolos, tá? E eu quero dizer para você, nesse tempo, que Deus está procurando um coração acessível, nesse tempo do coronavírus, amém? E se encontra com um coração acessível. Eu só quero, você talvez vai, mas amém. Eu estava escutando algo que me tocou, Carlos. Sim. Que às vezes a gente está entrando no secreto com preservativo. Às vezes a gente está entrando no secreto, né, com anticoncepcional. Sabe por quê? Porque às vezes a gente de fato não deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. A gente fecha o nosso coração. Presta atenção, presta atenção. A gente não pode entrar no secreto por revelação. A gente precisa começar a entrar no secreto por amor. Sabe por quê? Porque João, quando ele estava ao lado de Jesus, no secreto, não era por revelação. Pedro foi aquele discípulo a quem sabia quem Jesus era. Não, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas João não. João só deitou no colo e se sentiu amado. Olha, presta atenção. Porém, João viu a maior revelação de todos os tempos, que é Jesus voltar. Então presta atenção, toda vez que você for entrar no secreto com Jesus, você abre o seu coração. Amém? E eu entendo que esse tempo de dificuldade que a gente está passando, ele é tão valioso para a gente, porque nesse tempo a gente vê Deus agindo. A gente tem postado tanta coisa negativa na internet, e quando você liga a televisão de manhã, você já vê muita coisa negativa. Mas Deus age tanto, e eu tenho certeza que Ele tem guardado a sua família, assim como Ele tem guardado a minha. Tem pessoas da minha família que está saindo para trabalhar, e eu tenho uma mãe de quase 80 anos. E ele sai para trabalhar todo dia. Era que eu estava falando com a Maíra, a gente tem certeza, convicção de que nada vai acontecer. Esse tempo ele é tão precioso que a gente vê Deus agindo. Não porque a gente quer, não é uma disposição do nosso coração, mas porque às vezes não depende da força do nosso braço. E aí as coisas acontecem, porque Deus pode agir através de nós. Nós vemos as coisas acontecendo porque aí o nosso coração está mais disponível. Deus age. Porque a gente confia muito na medicina, a gente confia no que o cientista está falando, mas a gente não confia no que a palavra está dizendo ao nosso respeito. E às vezes eu vejo a gente buscando tanto propósito. Está errado buscar propósito? Não, mas você não vai descobrir o seu propósito se você não descobrir primeiro quem você é. Se a palavra não estiver em você.
Você jamais vai conseguir cumprir o propósito sem saber quem você é em Cristo. É por isso que hoje, o que a gente aborda com os teens? A gente aborda identidade, identificação. Para que, posteriormente, a gente aborde propósito com eles. No que eles vão desempenhar. Então, amados, deixa Deus agir através de você. Felizmente estamos encerrando nossa live, amados. Vocês gostaram? Sábado tem mais. Faz um joinha se gostou. Joinha pra cima, joinha pra cima. Yeah! Mãozinha assim, ó. Gostaram? Foi benção? Amados, tem alguma pergunta aí? Vocês encontraram alguma pergunta? Não? Hã? Se tiver alguém que querer fazer uma pergunta, ainda dá tempo, tá? Pertinente ao assunto. Amém? Tem alguma pergunta? Amém. Não tem não. Acho que ficou por assim. Não tem não, Carlinhos. Não? Pode fechar. Então vamos encerrar, amém? Amém. Encerra orando. Isso, vamos encerrar fazendo uma oração. Amém. Claro, claro. Gente, nosso pastorzão está aqui, tá? Pastor, vem cá, pastor. Vamos orar por nós. Pela nossa casa. Vem orar por nós aqui, Nossa conosco. É. Vamos bater palma pro pastor aqui, ó. Multimídia. Não, bate palma de... Que isso? Vibrando, vibrando. É! Você está com vergonha? Então, nosso pastor aqui na multimídia, nos ajudando. Tudo aconteceu porque ele estava por trás. Aleluia, graça e paz para você, amém. Então, foi muito bom, né, pessoal, essa live, e somos gratos por cada um de vocês, amém. E Deus está no caminho, aleluia. João 14, versículo 6, Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, amém. Então nós podemos compreender que ele está nesse caminho, sendo a nossa verdade e sendo também a nossa vida. Aleluia. Então, no caminho está Cristo Jesus e nada sai do controle dele, amém? Ele está no controle de tudo. Quero te convidar para amanhã, às 19 horas, o nosso culto vai ser ali Santa Ceia. vai ter a nossa Santa Ceia. E vai ser no nosso canal do Pela Cruz, amém? Oficial aí, meu amado irmão, no nosso canal do Pela Cruz. E separa o teu pão juntamente com o teu cálice, para que nós possamos celebrar amanhã a ceia do Senhor, amém? Somos gratos pela vida de cada um de vocês mais uma vez, amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar, Carlos? Amém? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, nós queremos agradecer pela tua bondade e pela tua fidelidade, Pai, por um coração, ó Deus, compreensível, Pai, entendendo que o Senhor preparou um caminho na qual nós estamos, ó Deus, porque a tua verdade, ó Deus, é que opera em nós, Pai, que o Senhor possa adentrar dentro de cada lar, de cada homem, ó Deus, de cada mulher, Pai, de cada pessoa, para que a tua presença, ó Deus, a tua graça, ó Deus, ela seja multiplicada, ela seja estendida sobre cada coração, Pai. Pai, que nesse tempo, ó Deus, Pai, nós possamos compreender, discernir, ó Deus, Pai, o teu propósito para cada um, para cada família, para cada pessoa. Pai, que a vontade do Senhor, Pai, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Pai, esteja, Pai, sempre, ó Deus, em cada coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha, veio uma inspiração no meu coração e eu quero falar para você que os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então, todo o intento de Deus para a tua vida é de paz. Pense nisso. O que Deus está pensando agora a respeito de você?
Ele está pensando coisas boas, coisas extraordinárias. Então, simplesmente confie naquilo que Deus está pensando a teu respeito. Agora, o teu exercício, tá, é trazer à memória tudo aquilo que vai dar você esperança, que vai trazer você esperança. Confie em Deus. Deus está no caminho. Amém? Deus está no caminho. E no caminho, você sabe de uma coisa? Quando você olha para todo esse contexto, Carlos, no caminho ele tinha um projeto. Amém? Porque ele é o arquiteto de todas as coisas. O arquiteto, ele tem a planta de todas as coisas, de toda a construção. E o nosso sucesso, a nossa realização, Carlos, amém? Está porque ele está no caminho. Ele está no caminho. Deus no caminho. Deus no caminho. Deus na tua vida. Vamos dizer isso para o pessoal lá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Deus no caminho. Vamos dizer mais uma vez. Deus no caminho. Deus na sua vida. Deus na amém? sua vida. Deus na sua vida. Então, um grande abraço para você. Que o Senhor Jesus te abençoe e prospere a tua vida. Amém? Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.